Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto De Casa em Casa. Nós estamos contando a história da fé, estamos na história da igreja, num panorama bem aéreo mesmo, né, como nós falamos no último vídeo. E hoje nós vamos falar de um dos momentos mais difíceis da história da igreja, que é o quê? As cruzadas. Hoje é muito comum ouvir missionários, pregadores falando que vai fazer uma cruzada evangelística, né? E eu jamais daria esse nome por causa das cruzadas que nós vivemos aí do ano de 1095 a 1300 praticamente, né? E nós vamos entender um pouco que, na verdade, antes da primeira cruzada mesmo, né, chamada cruzada, houve outras cruzadas, né, contra os mouros na Espanha e contra os muçulmanos na Cilícia. Mas, né, há uma primeira cruzada aí que vai datar de 1905. Por quê? Qual é a causa das cruzadas? Por que fazer uma cruzada? O que é uma cruzada? São pessoas que vão conquistar, fazer uma guerra santa, tentando conquistar o território sagrado, Jerusalém, porque Jerusalém foi conquistada. Então, causa, o motivo primário das cruzadas era do cunho religioso, além de econômico e político. Ou seja, o primeiro motivo, religioso. A ideia era resgatar a cidade de Jerusalém, conquistada pelos muçulmanos, de novo para a igreja. Então, aí se dá as cruzadas. Os turcos, seljúcidas, calma, isso mesmo. Eles tinham uma religião islâmica, sunita, que expulsaram os árabes, também muçulmanos, só que esses turcos eram mais fanáticos e violentos do que os árabes. Então você percebe aí que o muçulmano não tem só uma linha, né? E aí tinha uma linha mais radical, que seriam esses seljúcidas, né? Os turcos seljúcidas. Aleixo, o imperador de Constantinopla, solicitou a ajuda dos cristãos da Europa Ocidental. Então, tudo isso são motivos pelos quais houve a cruzada, né? Ou a causa, o porquê. As motivações econômicas, né? Também estimular o comércio com o Oriente Próximo, porque quando eles entraram, eles meio que romperam esse negócio de comércio, eles eram muito radicais, eles não queriam tanta influência de fora. Outros iam simplesmente pela paixão militar e ainda mais que estava santificada, justificada pela igreja. Outros para fugir da pena por seus crimes. Então, cometeu crime e ia para a morte. Não, então vou para a cruzada, né? Antes para a cruzada do que para a morte. Então, a primeira cruzada acontece em 1095, com Urbano II, atendendo o pedido do imperador, né, como nós dissemos acima, Aleixo, o imperador de Constantinopla, mas a razão não é só atender um pedido político, mas era libertar o lugar santo das mãos dos muçulmanos. O que eles fizeram? Então, esse Urbano fez uma pregação que os camponeses, ficaram tão entusiasmados que eles gritaram, né? Deus fará, né? Isso em francês, porque isso estava lá na França. E aí eles começaram a marchar através da Germânia, Hungria e os Balcãs, em direção à Palestina. Então esse primeiro movimento que são basicamente camponeses, sem organização, sem disciplina, e ao mesmo tempo foi fácil levá-los até Ásia Menor vivos. Mas, quando chegaram na Ásia Menor, quando chegaram lá para conquistar, eles foram massacrados pelos turcos e feitos prisioneiros e vendidos como escravos, né? Aqueles que não morreram, obviamente. Eles viraram prisioneiros e foram vendidos como escravos. Então os camponeses foram massacrados. Foi horrível, uma cruzada terrível. E o que é pior, que esses camponeses, na verdade, era só um prelúdio. Foi uma isca que os nobres fizeram, porque daí juntaram os nobres da França, da Bélgica e da Itália. E aí eles chegaram em Constantinopla em 1097, ou seja, 2 anos depois.
os cruzados tomaram Nicéia depois de um breve cerco. Em 1098, conquistaram Antioquia e no ano seguinte, 99, eles conquistaram Jerusalém. Jerusalém, então, foi dominada por soberanos cristãos. Os cavaleiros templários e os hospitalários foram estabelecidos para manter a segurança e socorrer os peregrinos e combater os muçulmanos. Então, quando você lembrar de cavaleiros templários, lembra aí da primeira cruzada, que os nobres, né, principalmente da França, Bélgica e Itália, conquistaram Jerusalém, mas conquistaram através também de sangues camponeses. Pois é, teve a segunda cruzada. Por quê? O pretexto para a segunda cruzada, preparado por Bernardo de Clairvaux em 1146, foi a ameaça dos muçulmanos, uma ameaça dos muçulmanos ao flanco nordeste do Reino de Jerusalém. Depois destes terem conquistado o feudo de Edessa, tinha muito essa história de as pessoas, a sociedade como um todo, ou a maioria das sociedades, viviam em feudos, né? Era um estilo como a gente vive na democracia, tinha o feudo, o feudalismo. Para isso, dá uma pesquisada na internet, que vale muito a pena, é que não dá tempo de falar tudo sobre a história da igreja aqui, tá bom? E aí, o rei da França e o imperador romano lideraram a cruzada, que redundou em fracasso. Jerusalém foi reconquistada por Saladino, líder muçulmano, em 1187. Então, Jerusalém, que já estava em posse dos cristãos, numa falsa tentativa de tirar o pessoal do Reino do Norte, de conquistar mais espaço, acabou causando tragédia. O que também nos levou para a terceira cruzada. E aí chama a Cruzada dos Reis, que é de 1189 a 1192. Foi liderada por Felipe Augusto da França, mas também Ricardo da Inglaterra e pelo imperador Frederico de Roma. Então esses três impérios se uniram para tentar tomar Jerusalém. Só que acontece o seguinte: Frederico ele se afogou acidentalmente a caminho da Palestina. Então aí se perde o primeiro rei. E depois de uma briga com Ricardo, Felipe Augusto voltou. Então o líder, por brigar com Ricardo, o rei da Inglaterra, ele volta para a França. E Ricardo tomou a frente, embora, né, não conseguisse aí conquistar Jerusalém. Ele conseguiu que Saladino concordasse em permitir a entrada de peregrinos em Jerusalém. Obrigado a se satisfazer com este acordo, ele retornou para casa também, voltou para a Inglaterra. Bom, essas três cruzadas são basicamente as principais. Houveram outras cruzadas, mas teve mais uma que é talvez, pelo menos no meu pensamento, a pior de todas, que é a Cruzada das Crianças. Essa foi terrível. Então essa cruzada acontece em 1212, então é bem fácil gravar a data, né? 1212. As crianças da França e da Germânia, dirigida por dois meninos, Estevão e Nicolau, marcharam pelo sul da Europa até a Itália, na suposição de que a pureza das suas vidas lhe daria sucesso não conquistado pelos pais pecadores. Pois é, o que acontece é que a jornada era difícil já, e muitas crianças morreram no caminho. E as que chegaram lá se tornaram escravas. Tem livro de história que conta com mais riqueza de detalhes o sofrimento dessas crianças, que eu não vou entrar no mérito da questão, mas aí as crianças foram vendidas como escravas. Então, por que eu não colocaria o nome de cruzada evangelística? Eis os motivos. A cruzada não é algo que devemos nos orgulhar, mas foi sempre motivo de massacre. A gente com essa ideia de santo e sagrado cometendo atrocidades, né? E isso aí não é a história da Igreja Católica, isso é a história da igreja, porque aqui nós não temos uma igreja protestante, uma igreja evangélica como dizemos hoje, o
que nós temos é uma igreja, na verdade duas, né? Pensando na ortodoxa grega, que está no Oriente, mas a igreja do Ocidente está representada aí pela igreja apostólica romana. Obviamente teve outros movimentos como o monasticismo, e teve algumas pessoas que não entraram, né, para essa igreja mais ativa, mais na mídia, digamos assim. Mas são grupos que não dá para contar tanto, mas o movimento monástico foi importantíssimo, mas como nós temos poucos vídeos e não dá para falar deles aqui também, fica aí mais uma dica para você pesquisar. E aí, se na semana passada nós tivemos uma pergunta para que você fizesse o seu credo, hoje nós vamos ter 2 perguntas. Para a gente voltar para a terceira, para você voltar no ritmo, 2 perguntas. Primeira pergunta: qual foi seu sentimento quando lhe tiraram? Então, lembra aquele momento que alguém tirou algo de você? Eu não sei se você já foi roubado, né, assaltado, se alguém chegou e tirou alguma coisa de você. Enfim, quando você perdeu o que você perdeu, qual foi seu sentimento? Conta aí no grupo. E a outra pergunta é: vale a pena ou vale tudo para recuperar o que você perdeu? Ou até onde vale, né? O que vale para você ter o que você perdeu de volta? É isso. Deus abençoe e boas reflexões.